Salve Maria para todos. Nós estamos fazendo aqui uma série sobre o mundo e já distinguimos que mundo não é a criação, mundo não é a sociedade civil. Mundo, na linguagem da Sagrada Escritura, na linguagem da Igreja, é a penetração do espírito do demônio, a penetração dos vícios capitais na sociedade. Então, eu tenho um professor universitário, um São Tomás de Aquino, é professor. Ele é professor, ele está cedendo ao mundo? Não está. Ele está usando dos recursos da inteligência para levar as pessoas para a fé. Então, a mesma situação, a situação de um professor universitário. Ele pode usar aquela cátedra como mundo e pode usar aquela cátedra como instrumento para levar até Deus. Isso se dá em todas as profissões. São Luís, rei de França, enquanto rei, conduzindo o reino de França para Deus, estava servindo ao mundo? Não, estava utilizando daquela missão dele, daquela vocação chamada ser rei de França, para levar a França para a civilização católica. Ele poderia, ele não, outros reis terão usado o reinado num sentido de mundo perfeitamente. Então, o mundo não está na função. Eu posso ter uma pedra muito bonita no meu quarto, na minha sala, no meu escritório, e utilizar daquilo dali como um reflexo de Deus. Ou então, simplesmente, olha aqui, eu tenho uma pedra que vale milhões. Ter um apego a isso. Para nós abordarmos a questão da Deus, causa exemplar do universo, era preciso que nós tirássemos uma série de, vamos chamar assim, até de preconceitos que foram entrando no meio de alguns católicos, pelo menos, de que mundo, criação, é sempre uma inimiga que nos leva para a perdição. Isto não é assim. Se fosse assim, então Deus tinha criado a perdição. É muito interessante até nesse sentido, nós vamos fazer uma gravação rápida, não é? Mas é muito interessante nesse sentido o que nos diz o padre francês, chamado Louis-Claude Filion, escreveu algumas obras. Uma delas é Nosso Senhor Jesus Cristo segundo os Evangelhos. O padre Filion morreu em 1927, pegou o pontificado então de São Pio X, Bento XV, Pio XI, foi consultor do Vaticano, muito oculto. E ele mostra isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, entre 12 e 30 anos, ele se preparou, ele se formou para o apostolado dele. Claro, a principal que ele se preparou, evidentemente, era a redenção do gênero humano. Mas o padre Louis-Claude Filion nos conta isso, faz essa reflexão muito útil para todos nós. Como é que Nosso Senhor, então, nas parábolas, olha o joio e o trigo, olha aqui, quando a figueira acontece isso, é sinal de que vai acontecer aquilo. Olha os lírios do campo, não tecem nem fio, nem Salomão se vestiu como um deles. O padre Filion explica muito bem. É porque Nosso Senhor Jesus Cristo, na preparação da vida pública dele, durante esses 30 anos, ele foi observando a lei da natureza, os costumes da sociedade. Foram observando os reflexos de Deus na criação e depois vai utilizar desses reflexos na sua pregação. Então, eu quis mostrar o seguinte, que nós temos, em relação à prática dos princípios católicos, a prática do primeiro mandamento, nós temos certas dificuldades, vamos dizer até certos preconceitos. E o principal deles é esse de achar que a criação ela é um empecilho para nós irmos até Deus. No ensinamento de São Boaventura, no ensinamento de São Tomás, no ensinamento de outros santos e no próprio Evangelho, nós vemos o contrário, que nós devemos nos servir da criação, dos elementos de semelhança, que são, Boaventura chama dos vestígios de Deus. Nós devemos utilizar, então, desses vestígios de Deus e ver ali as analogias com as perfeições do Criador. Se eu vou conhecer
a nossa catarata, Foz do Iguaçu, e vejo uma belíssima, se eu tenho ali uma belíssima vista da cachoeira, eu não vou dizer que aquilo ali é mundo, eu vou procurar ali uma perfeição de Deus. Né? Bem, a mesma coisa ele diz com relação aos animais, as árvores, um ipê florido, muito bonito, um alto de montanha. Bem, então eu espero ter ajudado a todos para nós darmos em conjunto esses primeiros passos, Deus enquanto causa exemplar da criação.